mais repercussões do lado do Cruzeiro. Para nos ajudar nisso, Rubens Júnior está de volta. Rubens. Estamos de volta. Cirilo confirmando 7h21. Amanhã finaliza a preparação para o jogo contra o Flamengo. Lembrando, 9h30 da noite no Maraca. E hoje tivemos uma participação especial no Rádio Esportes de um cara que representa muito a segurança do setor defensivo do Cruzeiro, o Vidjalba, que no final da temporada passada acaba se lesionando contra a equipe do Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, tornozelo, fica de fora do início, desta temporada, volta à equipe e com uma regularidade impressionante. E o Vidjalba está conosco falando sobre o título, ele que conquista o primeiro com a camisa azul. É uma sensação única, uma sensação incrível, fazer parte desse momento aqui no Cruzeiro. Como você disse, depois de tanto tempo que o Cruzeiro estava sem conseguir uma taça na Série A, fazer parte é incrível para mim, pelo que tanto trabalhei e sonhei para ser parte e conseguir. Então, hoje estou vivendo um dia muito feliz, com meus companheiros, com todo o grupo, com todo mundo Cruzeiro, não somente os que saímos ao campo ou mesmo a comissão diretiva, os treinadores, sino que o mundo Cruzeiro tem muitas pessoas detrás da gente para facilitar nosso dia a dia lá no clube e hoje nós conseguimos devolver um presente muito bonito para eles e em forma de agradecimento também. Vidjalba, que comenta agora na turma do bate-bola sobre a briga generalizada, ele comenta aqui na turma do bate-bola. Olha, mano, eu tenho muitos pensamentos disso. Primeiramente, concordo que ninguém quer chegar a isso. Nenhum jogador, tanto deles como nós, ninguém entra ao campo pensando em acabar assim com uma situação dessa. Infelizmente aconteceu por uma causa, por outra, por diferentes situações. As imagens estão todas claras, tem toda para ver como começou, quem começou a briga. Não é justificativo, não é justificativo quem começou e quem terminou, mas aqui ninguém queria isso. O que sim teria que estar mais avergonhado, na minha opinião, é pela segurança de um jogo tão importante assim, porque não vi nenhum polícia dentro do campo, não vi segurança privada. Então isso me parece que é um chamado de atenção para a Federação Mineira também, que tem sua parte, para mim, sua responsabilidade. Porque não pode ser, é impossível que o segurança do Atlético como o segurança de nosso clube consigam segurar a 30, 40 jogadores e não só jogadores, porque eu vi também massagistas, ofício, que também participaram da parte deles. Então, me parece que o chamado de atenção, além do jogador, que é quem representa as diferentes instituições, me parece também que se a ideia de os campeonatos estaduais, das finales, sobre todo quando chegam dois times como denominado clássico, me parece que é um ponto a melhorar também, não só dos jogadores, sino também da parte da segurança, porque eu estou seguro, tenho certeza de que se a gente tinha mais, o pessoal da segurança estava mais perto do jogo, poderia ter se evitado todo. E me parece que é justo também falar de concordar com o que você sente, todos sentimos isso hoje, mas também me pareceu um chamado de atenção porque me surpreendeu que somente apareceram 3 polícias para ficar perto do juiz. Então, ou buscar a forma de como controlar isso, porque infelizmente pode acontecer, não só aqui, pode acontecer no Grenal, pode acontecer lá no Rio de Janeiro, em qualquer lado. Então, me parece que todos temos que fazer uma autocrítica, tentar que nunca mais aconteça isso e depois ver como melhorar para que a próxima vez não aconteça de novo. Obrigado ao Vidjalba. Teve até então 5 jogos na temporada, depois de se recuperar, de uma lesão no tornozelo. Do Vidjalba,
Vamos direto ao Tite e um tema que você já vem debatendo semana a semana na Itatiaia. Pressão. Agora um alívio, hein, Tite? Ele que fala, eu palavra de honra, se eu ficar ouvindo tudo, eu não consigo trabalhar. Então eu tenho que ficar voltado, priorizado. Não é um desrespeito, desconsideração, não, mas a atividade ele te exige muito no teu trabalho no dia a dia, na recuperação do atleta, no contato. Fazem 2 meses e 10 dias, não dá 2 meses de trabalho. Eu estou até olhando, então tu apressa todo um processo e respeito as críticas. Elas fazem parte da atividade, ela é normal, natural, né? Assim como depois vem o elogio. Ele gosta de elogio? Claro, gosta. Do reconhecimento, gosta, faz parte do jogo. Gente, quando você chegou na coletiva, você mesmo falou que depois que você conheceu o projeto da SAF do Cruzeiro, que não tinha outro caminho a não ser títulos. Já veio o primeiro. Bem lembrado, eu disse que inevitavelmente esse tipo de trabalho ele ia conseguir. Não sabia, gostaria que fosse comigo. Eu gostaria que esse gere confiança para outros mais. É esse o objetivo, não é o dizer assim. Eu sei que ele é muito pequeno, o título mineiro, para a grandeza, para a história do Cruzeiro. Eu tenho noção exata disso. Não sou nenhum ingênuo. Mas que ela te traz uma autoestima elevada, ela te deixa o torcedor feliz, ela te dá uma condição agora da gente procurar recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, de preparar uma equipe melhor, de recuperar os atletas. É um contexto todo que faz parte. Obrigado ao Tite Vidalba comentando sobre o título, sobre a briga e também o Tite, a pressão, e ele vai para mais um jogo buscando a vitória primeiro no Campeonato Brasileiro. Cirilo. Fabrício, quanto a trabalho, quanto a tranquilidade, quanto aos próximos passos, o que pode representar essa conquista do Cruzeiro? Você acha que de fato dá uma tranquilidade, dá uma sobrevida, dá um respiro para esse trabalho do Tite que era bastante pressionado até então, Fabrício? Eu acho que dá uma tranquilidade, mas a gente sabe como funciona, né, Cirilo? Sabe como é que funciona, o Campeonato Brasileiro não tá bem, a gente sabe essa nostalgia do Campeonato Mineiro todo ano, ela passa muito rápido, né? E não serve para você, serve sim para você se motivar, é aquilo que eu já falei antes, tudo, mas não é um parâmetro para as outras competições que o Cruzeiro está disputando, né? Então vai depender muito dos próximos jogos aí, que já vem 2 pedreiras pela frente aí, Flamengo e Vasco. O Cruzeiro ainda continua mal no Campeonato Brasileiro e tem que virar a chave, tem que conquistar ponto, porque apesar que eu já acho muito difícil de estar disputando o título, mas pelo menos brigar lá por cima da tabela. Então, mas eu acho que a diretoria ontem deu os exemplos, teve as entrevistas do presidente, né? E eu assim, a diretoria está muito tranquila enquanto a resultado, né? Achei muito interessante isso. Eles estão, não estamos acompanhando rede social, aquela coisa, a gente acompanha a imprensa, não sei o quê. Tá tudo falando assim, eles estão... que é o certo, né, Cirilo? Eu acho que o mais importante é a diretoria avaliar o processo, avaliar como é que é o dia a dia internamente. Isso parece que tá bom. Os jogadores têm demonstrado isso e ontem o Pedrinho falando também demonstrou. Ô Marques, como é que você avalia, enquanto que a turma tá vendo os melhores momentos aí no YouTube, como é que você avalia essa história da coletividade do Cruzeiro, do trabalho coletivo, do respiro e da pressão, né? Personagens falando sobre isso. Foi um começo de ano bastante difícil, mas no fim das contas, quando você olha pro resultado, foi o Cruzeiro que teve a melhor campanha e termina com o título estadual. Marques. É isso, Cirilo. O Campeonato Mineiro chegou num momento, né? Nesse início de ano, que ganhou uma importância gigante. Para o Cruzeiro, que há muito tempo não ganhava, para o Atlético, que colocaria mais um ali, né, na sua prateleira, o 7º seguido, imagina. Eu achei que o Cruzeiro, até por isso, teve mais fome para ganhar esse título, entendeu? Foi um time mais concentrado, mais determinado para ganhar. E no final foi premiado, né, com o gol e o título no final. Só completando ali um pouco da fala do Vidalba, o Cirilo, eu acho que o atleta profissional, ele tem uma responsabilidade social, né? Ele tem responsabilidade social. Ele está ali jogando no estádio para 60, 70 mil pessoas e para milhões, né? Que se sentaram à frente da televisão para assistir aquele jogo, né? Então ele tem responsabilidade social. São os garotos que vão jogar na rua que, hoje eu sou o MP. Hoje eu sou o Hulk. São os heróis da criançada, entendeu?
É hora de cada um deles fazerem um meia-culpa, entendeu? Ainda que, poxa, de uma forma, sei lá, cara, assim, que olhe para dentro, peçam desculpa, mostrem arrependimento, entendeu? Eu vi muito pouco disso depois daquela luta campal, meu velho, entendeu? Isso não pode ficar da forma como ficou, né? Ninguém falar mais nada. Eu vi muita gente fora do jogo falando, pô, queria que todos os atletas entrassem, pô, quem não entrou na briga tem que estar marcado. Cara, uns absurdos desses que a gente ouviu depois, que não tem o menor cabimento, entendeu? Dos revides, dos socos nas nucas, né? Dos chutes de quem estava no chão. Velho, os atletas são exemplos para as criançadas, cara, entendeu? Para as criançadas, entendeu? Então faltou um pouco disso, né? Hoje é segunda-feira, amanhã já é terça-feira, mas eu espero ver mais dessa turma. O meia-culpa, o arrependimento, as desculpas, entendeu? Que esse momento pede. São exemplos para a criançada, Cirilo. Vi hoje, Edu, além da fala do Hulk de ontem, em que ele deu certa responsabilidade à arbitragem pela confusão do final do jogo, foi o que disse o Hulk, hoje ele foi ao Instagram e fez um pedido de desculpas. E o Dudu também comentou um pouco sobre isso, sobre a briga de ontem, também foi às suas redes sociais, pediu desculpas pelo resultado e também às pessoas e famílias que foram ao estádio, assistiram ao jogo em suas casas e viram aquelas cenas lamentáveis. Foi o que disse o Dudu rapidamente. O Dudu não tá no foco da briga ali principal não, mas foi ao Instagram para falar disso e do outro problema pessoal dele, que a turma que tá acompanhando rede social aí tá vendo também. Mas a leitura que você faz disso aí, Edu, a turma que tá no YouTube tá vendo, inclusive. Até agora eu tô envergonhado, cara. Infelizmente, o mundo inteiro repercutiu. Tava ouvindo mais cedo o Beckler falando dos jornais da Espanha, da Inglaterra, a América do Sul inteira repercutindo essa selvageria que a gente viu no gramado do Mineirão, que é histórico, né? Vai ser sempre lembrado como o clássico da briga, o clássico da pancadaria, e isso é muito triste. E o Hulk e o Tite foram muito infelizes nas suas entrevistas ontem, depois do jogo, tentando transferir para o árbitro do jogo, para o Candansan, o que aconteceu depois da partida. Você pode pontuar erros da arbitragem, do VAR, cartões que foram deixados de serem dados, algumas atitudes mais violentas durante a partida e que poderiam ter sido chamadas a atenção pelo árbitro de campo, pelo próprio VAR, mas não justifica, cara. O Candansan não tem nada a ver com o que aconteceu depois do jogo. Aliás, me chamou a atenção agora que eu prestei atenção, ele chega próximo ao Everson e ao Christian, que estão no chão, ele coloca a mão no bolso de trás. Ele iria tirar o cartão vermelho para mostrar ou para um ou para os dois. Mas aí ele retrai, porque ele assusta com o Romero chegando, dando voadora, os dois bancos de reservas vindo em direção, e ele fica na dele. Então, numa boa, foram infelizes. Que bom que alguns jogadores pediram desculpas, mas para mim não adianta nada. Eu acho que os clubes, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, poderiam pensar em uma ação conjunta com esses brigões, com esses jogadores aí, pelo menos para dar algum tipo de exemplo. Como as mães faziam, pelo menos na minha época, minha mãe fazia, meu pai ou os professores no colégio, quando a gente tinha uma briguinha ali, catava as duas crianças, botava uma na frente do outro, agora vocês dão um abraço. Aperta a mão, dá um abraço. Acho que os clubes poderiam pensar numa ação, porque ficou muito feio, cara. Foi muito feio para as duas instituições, para as camisas de Atlético e Cruzeiro, para as marcas, para os escudos. Hoje foi um dia muito triste. Ontem foi um dia muito triste pelo que aconteceu depois do jogo, mas hoje foi um dia ainda mais triste na história dos dois clubes pela repercussão negativa. E era um dia que era para ter só comemoração de um lado, né? E cobrança do outro, como é normal numa final, num clássico. E infelizmente não foi o que aconteceu. Quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro, Maracanã, 9h30 da noite. Pode voltar a imagem pra gente aqui, turma. Vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte. Fabrício, Flamengo, quarta-feira, Maracanã, contra o time do Leonardo Jardim, adversário do Cruzeiro. E há uma expectativa de muitas mudanças. Rubem Júnior trouxe há pouco a informação. O Bruno Rodrigues tem uma lesão muscular, não é um titular, mas é uma opção a menos. E o Lucas Romero também está fora, sofreu um trauma e fraturou a costela, né, Rubens?
Fraturou a costela. E segundo o clube, aos 36 minutos do primeiro tempo, uma informação importante. Foi uma jogada com o Igor Gomes, né? Que ele fraturou a costela. O comunicado tá aí na tela do YouTube pra turma que tá nos acompanhando. E um detalhe, tá, Cirilo? A gente vai trazer, né, do decorrer da programação da Itatiaia, nas semanas, né, em toda a programação, o Cruzeiro já começa a monitorar e ir no mercado em busca de atacante. Importante notícia, Rubens, sem dúvida, porque a gente até falava sobre isso aqui semana passada. Mas, ô Fabrício, como é que você enxerga esse Flamengo e Cruzeiro? Evidentemente, amanhã nós vamos ter tempo para falar com mais calma, mas já de antemão, era já uma expectativa de um time bem mexido depois da final de ontem, né? Eu acho que, não, assim... Se bem mexido, mais mexido, né? Talvez pelo desgaste, né? Mas eu acho que a tendência era o Tite levar todo mundo, né? Lógico, aqueles que estavam aptos aí, melhores em condições físicas, né? Pra suportar esse Flamengo, né? Que é sempre muito forte aonde joga e principalmente no Maracanã, diante da sua torcida. E um time muito intenso. E cheio de mudanças lá também, né? Emplacando novos jogos, tem vários temperos aí. Vamos falar amanhã bastante sobre isso, né, Cirilo? Porque vai ter o Léo Jardim aí, que deu uma cutucada no elenco do Cruzeiro. Isso aí, os caras vão levar tudo para o vestiário. Enfim, o Flamengo também vem num jogo desgastante. Mas vai ser aí, cara, o Léo Jardim chegou lá colocando um monte de regra, um monte de coisa no rapaz. E o elenco do Flamengo é super complicado. Vamos ver se essa galera lá vai aceitar bem isso. E esses desfalques que o Cruzeiro vai sofrer, né? O quanto a gente tá limitado ainda com o elenco, né? Quando foi o nosso elenco do Cruzeiro esse ano, a gente falou, pô, tá com isso, tá com aquilo, um baita de um elenco aí pra brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas aí a gente já começa a ver essas dificuldades, né? O Bruno Rodrigues, infelizmente, aí sentindo uma lesão, né? E a grande preocupação dessa aposta que foi feita com ele. E o Lucas Romero aí também é um jogador que vai fazer falta, e é um jogador que a gente não tem, que o Cruzeiro não tem no elenco pra substituir a altura, né? Pode ter outro, mas é diferente as características, né? O próprio Matheus Henrique é um pouco diferente, o Wallace, se optar pelo Wallace, fica mais atrás também. Não tem os jogadores exatamente com a característica que o Romero exerce, que aliás é um dos principais aí do time.